em Atos, no capítulo 15. A partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Amém. A igreja está vivendo a expansão. Pessoas de fora do judaísmo estão se convertendo. E os apóstolos não sabem como lidar com isso. Porque os profetas eram judeus. O Senhor Jesus, judeu. Os 12 apóstolos nominados pelo Senhor, judeus. O mesmo Senhor havia dito: e quando irdes, e quando fordes, não ireis pelos caminhos das gentes, mas ireis antes à casa perdida de Israel. E agora, eles estão percebendo que a igreja está tocando povos fora do seu ambiente. Eles não sabem o que fazer com isso. Irmãos, a igreja frequentemente se depara com essa dificuldade. Quando nós precisamos evangelizar alguém que é diferente de nós. Eu ouvi o testemunho de um pastor cuja comitiva esteve na África há alguns anos. E ali eles descobriram, no lugar onde eles foram evangelizar, que um homem tinha várias esposas e que aquilo era comum. E não é que uma pessoa da igreja, era normal que os homens daquele lugar tivessem várias esposas. E eles chegaram impondo a nossa experiência cristã, a nossa estrutura, a nossa cultura cristã. E notem, irmãos, que eu não estou entrando no mérito nem de se é certo, nem de se é errado. Não é disso que eu estou falando. Não é o tema dessa noite. Mas eles já quiseram chegar e fazer uma ruptura. E logo depois daquilo, apareceu um problema. Porque aí eles se depararam com uma porção de esposas que não tinham mais marido para prover as suas necessidades e filhos que não tinham mais pais. Os irmãos perceberam? Eles chegaram numa ação e quiseram transformar de imediato
toda a realidade daquelas pessoas. Aí um missionário que já tinha mais andança em missões transculturais chamou aqueles missionários de primeira viagem e disse: deixe que Deus faça a obra que é de Deus. As Escrituras não dizem que há um tempo para todas as coisas? A Escritura diz que há um tempo para todas as coisas. Ora, queridos, Abraão teve um filho com Agar, Davi teve mais de uma esposa, Salomão teve mais de uma. E não quer dizer que isso era um projeto de Deus. Aqueles homens do Antigo Testamento que viveram essa experiência, eles tinham a revelação progressiva da palavra de Deus. Os irmãos compreendem? Eles não tinham uma igreja que se reunia toda quinta, todo domingo, toda terça, sábado à noite, curso de teologia, escola bíblica, não tinha nada disso. Agora, quando nós olhamos o Novo Testamento, aí a palavra de Deus ela já é categórica, que cada homem deve ter a sua esposa, não as suas. Meu pai evangelizou uma casa e esse homem, ele tinha 2 esposas. Quando ele aceitou a Cristo, ele entendeu, mas ele que entendeu, não foi meu pai que impôs uma nova vida. Ele compreendeu que era inadequado o seu modo de viver com as Escrituras. Ele chamou meu pai e disse: pastor, eu percebo que meu modo de viver não agrada a Deus, que não é aquilo que Deus tinha pensado para mim. Então eu vou fazer o seguinte: eu decidi chamar minha esposa mais jovem, porque ela tem mais oportunidade. Eu vou despedir ela, vou indenizar, ele era um homem rico. Eu vou abençoar ela e meus filhos que eu tenho com ela, e ela que siga a vida dela. Os irmãos perceberam? Uma decisão dele. Um outro homem que meu pai ganhou para Jesus também tinha 2 mulheres. Morávamos 3 numa casa, além dos filhos. Era um lugar numa colônia. E tinha o chefe da família que aceitou a Cristo, as suas 2 mulheres. E ele disse: pastor Luciano, o que é que eu devo fazer? Ele falou: deixa que Deus dirija, deixa que Deus resolva essa situação. Nós só vamos orar. Pouco tempo depois ele morreu. Talvez se eu fosse orar, eu iria: ó Senhor, que morra uma das 2. Irmãos, quando nós nos chocamos com uma cultura, nós temos dificuldade de pensar aquela cultura a partir da nossa fé. Nós precisamos da direção e da graça de Deus. E nós vamos ver, irmãos, nesse texto, que o apóstolo Paulo, sendo quem era, ele mesmo tropeçou nesse assunto. Ele mesmo que percebeu que os judaizantes tinham descido de Jerusalém, ele mesmo que percebeu que isso estava criando um problema dentro da igreja, que foi até a Jerusalém buscar o parecer dos apóstolos e dos anciãos, logo em seguida ele mesmo vai tropeçar nesse assunto. Então, a igreja se reúne, e os irmãos lembram da semana passada que tinha dado um problema. O apóstolo Paulo e Barnabé, eles queriam testemunhar aquilo que Deus estava fazendo. Mas os judaizantes queriam impor a sua visão. Havia um espírito contencioso no
coração daqueles jovens. E Paulo e Barnabé se calaram. Até que numa altura, o apóstolo Pedro se levanta, porque tinha dado uma grande contenda, está lá no versículo 7. E Deus dá uma palavra de sabedoria para o apóstolo. E por conta dessa palavra, diz assim no versículo 12, então toda a multidão se calou. E aí, Paulo e Barnabé voltam a dar testemunho daquilo que Deus está fazendo no meio dos gentios. Quando eles terminam, diz assim o versículo 13: havendo-se eles calado. Olhe só, irmãos, Paulo e Barnabé, eles tinham visto Deus operando. Eles não iam falar o tempo todo, eles iam testemunhar. Em algum momento eles iam se calar. Os judaizantes poderiam então apresentar o seu problema, mas não, eles estavam com a contenda tão na boca que eles nem esperaram que Paulo e Barnabé terminaram. Eles levantaram na metade, interromperam, foi um fiasco. Precisou Pedro se interpor. E os irmãos notem que no versículo 12 diz assim: toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Havendo-se eles calado, ou seja, quando Paulo e Barnabé terminaram o seu testemunho, ninguém precisava interromper ninguém, irmãos. Eu demorei para aprender algo, irmãos, e aprendi com o papai. Se meu pai estivesse falando um assunto e alguém me interrompesse, meu pai calava. E calava e calava. Aí depois alguém voltava: o que é que o senhor estava falando? Não tem importância. Perceberam a sabedoria e a autoridade? Tinha uma época que quando eu estava falando e alguém me interrompia, eu queria falar mais alto. Eu não sei como é que você é. Deixa o Senhor trabalhar aí no coração. A gente quer impor. E aí a pessoa fala mais alto, nós mais alto, ela grita, nós gritamos um pouco. E observando meu pai, eu vi sabedoria. Por que eu vou querer responder uma pergunta que ninguém está fazendo? Por que eu vou querer insistir em falar algo que alguém não quer ouvir? Perceberam a sabedoria que tem nisso? A hora que Paulo e Barnabé perceberam que os contenciosos queriam impor, eles ficaram quietos. Notem que eles não interrompem. Aí, por causa da contenda, Pedro se interpõe. Mas quando Paulo e Barnabé terminaram o seu testemunho, eles calaram. E aí quem toma a palavra é o apóstolo Tiago. E o apóstolo Tiago, ele se reporta ao profeta Amós, para dizer assim: isso que Paulo e Barnabé estão contando, de como Deus está salvando os gentios, é aquilo que o profeta Amós já havia dito, que o Senhor quer congregar também os gentios. E daí ele fala assim: por isso eu julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Às vezes a pessoa ela quer se aproximar da fé e nós já queremos perturbar a pessoa. Eu lembro de uma senhora, irmãos, hoje essa fala já nem tem mais lugar, mas serve para exemplificar, que a igreja quase não observa mais costumes. Uma senhora que eu evangelizei e batizei ela, um dia ela falou assim: há muito tempo já eu queria aceitar a Cristo, eu queria vir para a igreja, mas um dia eu estava num ponto de ônibus
e encontrei uma senhora cristã, evangélica. Eu disse para ela: eu tenho uma vontade de ser crente. Ela falou: mas não é bem assim não. Você não vai poder beber, você não vai poder assistir televisão, você não vai poder ver novela, você não vai poder, você não vai poder, você não vai poder. Ela desanimou. Ela perturbou uma pessoa que estava se convertendo para Deus. Ela tentou fazer uma obra que é do Espírito Santo. A revelação que temos das Escrituras, que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu. Irmãos, eu posso discutir com uma pessoa, eu posso bater nela, mas não posso converter. Nosso papel, irmãos, é pregar a palavra de Deus, e se preciso, usando palavras. Se não tiver jeito, fale, mas a melhor pregação ainda é a tua vida, a minha vida, a melhor pregação de todas. Mas se precisar, fale também, mas deixe que o Espírito do Senhor faça a obra. Não perturbe aqueles que querem se converter ao Senhor. E aí, eles agora vão fazer uma exortação no versículo 20. Eles disseram: não vamos perturbar, mas apenas escrever-lhes. Que se abstenham de 4 coisas. Uma, contaminação dos ídolos. Irmãos, o ídolo é um abacaxi. O ídolo é um abacaxi, porque esses povos, a respeito de quem esse texto está se referindo, eles adoravam boi, eles adoravam o sol, a lua, as estrelas, eles adoravam serpentes, adoravam seres mitológicos. Então, uma parte da igreja cristã dos nossos tempos que adora ídolos, se você falar esse assunto com eles, eles se irritam, eles falam: nós não adoramos imagens. Irmãos, presta bem atenção. A palavra de Deus diz assim: não farás para ti imagem de escultura. Ou seja, não interessa se você adora, se você não adora, não é nem para fazer. Os irmãos perceberam? É o que a Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura. As imagens, irmãos, elas entraram na igreja com uma boa intenção. As imagens entraram na igreja por conta do analfabeto, a pessoa que não sabia ler. Muitas igrejas cristãs ao redor do mundo têm nas suas paredes a Via Crucis, que é toda a história da crucificação do Senhor. Então eles pegavam uma pessoa que não sabia ler e contavam uma história, como nós fazemos com as crianças. Com o passar dos anos, a igreja mesmo percebeu que uma parte dos crentes estava adorando a imagem. E aí, dentro da própria igreja católica, porque não existia igreja evangélica na época, lembre disso, dentro da própria igreja católica, bispos, cardeais, padres começaram a discutir se era certo ter imagens. E essa discussão, ela atravessou vários concílios. E houve, claro, rachas dentro da igreja, até que com o passar dos anos foi adotado o culto às imagens. Então, muitas pessoas falam: eu não adoro imagem, eu não adoro santo. A pessoa fala isso. Eu acredito que ela está sendo honesta, mas ser sincero não resolve o problema de ninguém.
A pessoa às vezes é sincera e tem que ir para o inferno. Entra no Google, coloca lá no Google, cantigas de São João. Você vai ficar horrorizado como tem orações, não para Deus, não intermediadas pelos santos, que já seria um erro. Não, é para o santo mesmo. E a palavra de Deus diz assim, que nós não devemos consultar os mortos. A Bíblia diz assim, a favor dos vivos, consultarei os mortos. Então, o ídolo, irmãos, no Brasil, para a igreja evangélica, é muito mais difícil de falar do que naquele tempo para o apóstolo Paulo. Porque ele falava, isso é um bezerro, isso é o sol, é uma cobra. Mas hoje você fala para uma pessoa, você não deve fazer oração. Não, eu não estou adorando, é só uma intermediação. E a pessoa negocia isso dentro da igreja cristã. Nossos irmãos em Cristo, que também fazem oração para a imagem. E se o irmão perguntar assim, mas e os milagres que acontecem? Irmãos, São Paulo havia uma igreja, eu não lembro o começo da igreja, é a igreja apostólica. Eu já vou contar a história e depois o irmão pode ir no YouTube e o irmão vai ficar de cabelo em pé e a irmã também. Eu estudei com o Walter. O Walter, ele é um dos presbíteros da igreja presbiteriana. O tio dele era um dos presbíteros desta igreja em São Paulo. Lá nessa igreja tinha uma irmã, uma mulher de Deus, a irmã Rosa. E como era uma senhora de idade, eles chamavam ela de vó Rosa. Irmãos, na igreja de Mafra, todo mundo chamava minha avó de vó Paulina. Não era irmã Paulina, a igreja inteira chamava de vó Paulina. E na cidade conheci minha avó como vó Paulina. Ela era famosa lá, irmãos. E essa vó Rosa era uma mulher que Deus usava, irmãos. Graças a Deus, não tem nada de errado nisso. Até aí está uma bênção, está tudo certo. A irmã morreu. Passou um tempo, tinha uma senhora doente na igreja. E ela orava, e orava, e orava, e não foi curada. E um dia, no seu desespero, de quem que ela lembrou? A irmã Rosa. E ela pensou no seu coração, se quando a irmã Rosa estava conosco, o Senhor já a ouvia, imagine agora que ela está junto com Jesus. E ela orou para a avó Rosa, e foi curada naquela noite. Aí no domingo ela testemunhou. Irmãos, quero agradecer, fiz uma oração para a avó Rosa, foi curada. A igreja inteira começou a orar para a avó Rosa. Irmãos, hoje eles têm programa de rádio, eles têm vários tipos de mídia, e é uma igreja forte. Não pense que é uma igreja de fundo de quintal. No programa de rádio deles, eles terminam o culto assim: e nós oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Santa Avó Rosa. Agora eu pergunto para as irmãs e para os irmãos: a irmã Rosa era uma santa mulher de Deus? Ela era. Os irmãos compreendem isso? Ela era uma santa mulher de Deus. Não tem nada de errado em falar isso. Ela era uma santa. Mas eu posso orar para ela? Claro que não. E aí pergunto para os irmãos: quem que respondeu essa oração? Foi Deus? Não, foi um demônio. A Bíblia diz isso, que o culto aos ídolos é o culto aos demônios. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo trata desse assunto aos Coríntios. Então a primeira exortação: se abstenham das contaminações dos ídolos. Segundo lugar, da prostituição. Da prostituição. O crente, ele não deve ter relação sexual com uma pessoa com a qual ele não é casado.
A Bíblia chama isso de 2 nomes. Se ele é casado e tem relação sexual com uma outra pessoa com quem ele não é casado, a Bíblia chama isso de adultério. Se é um solteiro com outro solteiro, a Bíblia chama isso de fornicação. A Bíblia diz que os adúlteros e fornicários não entrarão no céu. Essa exortação, ela persiste. É a mesma para mim e para você. É a mesma. Se você está tendo relação sexual com alguém com quem você não é casado, você está indo para o inferno. Ah, mas eu venho na igreja, dou o dízimo. Amém. Que bom. Paguei a luz. Você está indo para o inferno. Entenda isso, irmão. Entenda, irmão. Se você está tendo relação sexual com quem você não é casado, você está indo para o inferno, dizendo aleluia, cantando os hinos da igreja, falando em língua estranha, evangelizando alguém, dando a paz do Senhor e indo feliz para o inferno, achando que está tudo bem, que o pastor não fala nada. Eu já falei uma vez, falei 2, já preguei, já orei, já expliquei. Você quer ir para o inferno? Eu não vou pegar você a laço. É pecado. Pecado. O nosso sexo é a nossa parte mais íntima. Essa parte mais íntima. O propósito de Deus é que você tenha relação sexual só com uma pessoa. Que você case com aquela pessoa, tenha relação sexual com ela para o resto da sua vida. Irmãos, família não é um acontecimento. Às vezes nós falamos de casamento como de um acontecimento. Vai haver um acontecimento. Que acontecimento lindo! A gente usa, é uma força de expressão. Mas família não é um acontecimento. Família não é um acidente. Família é um projeto. É um programa. A respeito do qual nós vamos empenhar toda a nossa força para realizar o programa. Cada um de nós. Eu duvido que das pessoas casadas aqui haja alguém que nunca teve problema no seu casamento. Todos nós temos algum tipo de problema. Todos nós. Mas como é um projeto de família, nós investimos toda a nossa força, nossa sabedoria, nossa energia, nosso dinheiro, gastamos tudo para fazer acontecer. Não é natural, naturalmente vai dar errado. Naturalmente vai dar errado. Naturalmente teu casamento vai fracassar e o meu também. Naturalmente eu vou trair minha esposa, não sei você. Naturalmente não vai funcionar. Eu preciso compreender: o casamento é um programa, é um projeto que Deus confiou para mim e confiou o seu para você. E você precisa fazer ele acontecer. Temos que investir toda a nossa força para dar certo. Esses dias eu estava olhando aqueles leões almoçando lá em casa. Aquelas pessoas que moram lá em casa. Como comem? Eles, na cabeça deles como filhos, eles acham natural ter comida na mesa. Eles acham que é.
mas não é. O senhor que trabalhou, a senhora que trabalhou, sabe que não é natural. Você ralou o dia inteiro, levantou cedo, alguns de madrugada, para no fim do mês pegar um dinheiro, pagar a casa, o aluguel, pagar água, pagar luz, pôr gasolina, comprar comida, comprar gás, fazer acontecer. Mas os filhos, eles acham que é natural. Não é natural. Faça acontecer. Faça acontecer. Realize a sua família. Porque fora disso, você vai estar adulterando. A terceira exortação, que se abstém do sufocado e do sangue. Essas 4 exortações, elas vêm já desde o Antigo Testamento. O Senhor diz: não comerás o animal com seu sangue, porque o sangue é a vida do animal. Você conhece alguém que mata a galinha assim, estronca e põe lá na cerca, penduradinho, para fazer morcilha no pescoço? Aquilo é pecado. Aquilo é pecado. É o sangue, é a vida do animal. Deus não me autorizou a fazer isso. Eu gosto lá no mercado de comprar aquelas morcilhas. Uma delícia. Pecado. Pecado. A palavra de Deus condena. A palavra de Deus reprova. Não tem aquela morcilha de sangue? O cristão não come aquilo. O cristão não come aquilo. A minha avó, a famosa avó Paulina, que o Senhor a tem, ela está com você. Pastor Agnello falou um dia sobre esse tema. E o pastor pregando e ela despregando. Você nunca passou por isso, né? Eu estou aqui pregando e você despregando aí no seu coração. Só aconteceu com a minha avó. Mas credo que eu paro de comer. Nada a ver. O que tem? O que tem? Adoro pendurar as galinhas lá na cerca. E fez. E quando estava comendo, engasgou, sufocou e não conseguia soltar. Lembrou do pastor: Senhor, se o Senhor me livrar dessa, nunca mais eu como. Nós aqui dessa congregação, nós só observamos essas 4 coisas: não se contaminar com ídolos, prostituição, que é sufocado e o sangue, ou nós observamos mais coisas? Mais. Percebam, irmãos, que o fato de nós servir a Deus do nosso modo não quer dizer que aquela igreja que serve a Deus de modo diferente não é de Deus. Às vezes o crente fica achando que ele é a última bolacha do pacote, o último chuchu da marmita, é ele. Porque Deus fala com ele, porque Deus move, porque Deus abençoa. Irmãos, tem muita gente que serve a Deus de modo diferente do nosso. Tem gente que guarda o sábado. Eu não vou entrar no mérito, mas eu só quero que os irmãos percebam. Tem gente que guarda o sábado. Eu sou de parecer teológico que o crente do nosso tempo deve guardar o domingo, porque o Senhor ressuscitou no domingo, porque Pentecoste é no domingo, e porque a igreja primitiva repartiu o pão no domingo. Então, na minha compreensão teológica, mudou o dia, mas a ordenança não mudou. Irmãos, eu aqui de Londrina, aqui bem de pertinho, eu poderia falar de alguns irmãos para vocês que trabalham no domingo.
você nunca vê eles nos cultos. Lá de vez em quando consegue no culto. Nessa igreja nós já tivemos irmãos que eu tentei incluir aqui no ministério, não conseguia, porque trabalha no domingo. Não consegue. Agora, tem muita gente que fala mal do adventista, do sabatista. E eu não vou entrar nessa discussão. Não é o propósito dessa noite. Mas eu fui contratar uma moça em Chapecó, uma moça culta, uma moça bonita, atualizada. E o emprego era excelente. Entrava ganhando, parece que 5 ou 7 salários mínimos. E no meio da entrevista de contratação, olha o que ela disse para mim: tem que trabalhar no sábado. Quem que recusa um emprego desse? Tem que trabalhar no sábado. E eu me fiz de tonto. Falei, por quê? Ela falou assim, porque eu sou adventista. O que isso quer dizer? Nós cremos no advento, que Jesus voltará. Pode ter inveja, não? Não pode, né, irmãos? Eu vou pregar daqui uns dias sobre inveja. Mas que vontade que o senhor, a senhora, o moço e a moça entendesse isso. Ela falou, olha, se eu tiver que trabalhar no sábado, eu não quero emprego. Então, o apóstolo Paulo, ele um dia escreveu assim: um faz diferença entre um dia e outro. Outro, para ele todos os dias são iguais. Tem um que guarda um dia e tem outro que não guarda. Paulo escreve isso. E ele falou assim: o que guarda, para Deus guarda. E o que não guarda, para Deus não guarda. Fala a verdade, irmão. Uma parte da igreja, na sexta-feira à tarde, quando o sol está se pondo, para de trabalhar e começa a adorar a Deus. Você consegue achar um erro nisso? Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Quem dera eu e você, no sábado, quando o sol está se pondo, falar, agora não trabalho mais. Agora é eu e Deus. Irmãos, esse assunto do sábado, que não é o tema, só ilustrando para os irmãos. O povo de Israel nem podia semear no 7º ano. Então quem tinha uma terra, dividia ela em 7 partes. E todo ano semeava 6 partes e uma descansava. Uma era para o pobre, para a viúva. Uma era para dizer assim, Deus é meu provedor. Deus sabe do que eu preciso. Será que nós não estamos precisando dessa confiança em Deus? E confiar em Deus. Quanta gente que não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para Deus. Corre atrás de tanta coisa. Então lembre, irmão, nós servimos a Deus, graças a Deus, que bom que Ele nos achou. Mas perto de nós tem gente que serve de um outro jeito, deixa eles. Lembre dessa exortação. Nós concluímos que não convém perturbar aqueles que se convertem ao Senhor. Foi isso que eles concluíram, está lá no versículo 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. E aí o apóstolo diz o seguinte, Tiago: porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Sabe o que ele está dizendo?
Se alguém quiser ser judeu, tem de ser. Para de incomodar o gentio. Se o gentio quisesse ser judeu, ele ia lá na sinagoga. Ele não quer ser judeu, ele quer ser somente cristão. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Eu achei, irmãos, tão bonito essa repetição da unidade que havia naquela igreja. Notem que diz no versículo 22: pareceu bem aos apóstolos, aos anciãos, que são os presbíteros, com toda a igreja. Viu? E depois no versículo 23 diz assim: e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos, os irmãos. Que Deus nos dê essa unidade, Deus. Que Deus nos dê essa unidade. Eu lembro de uma experiência que o papai contou, de uma pessoa que foi consagrada, eu não lembro se é evangelista ou pastor, e um presbítero, seu colega, veio cumprimentar e quis abraçar ele. Ele falou: não, agora há uma diferença entre nós. Irmãos, Deus tem dado a esta congregação paz. Amém, queridos? Eu sempre vejo nessa igreja paz. E uma vez, uma pastora aflita, ela estava aflitíssima. Ela que ia várias vezes em nossa casa pedir oração por causa da sua angústia, um dia veio a esta igreja e sentou lá atrás com uma amiga sua convidada. E bem naquele dia eu resolvi cantar aquele que fala assim: paz, paz, quando se paz. Aí terminou o culto, ela me chamou. Eu tinha falado e dá para ela: essa igreja tem muita paz. Aí primeiro ele disse: o senhor canta paz. Irmãos, que Deus nos dê a graça de continuar assim. Amém. A igreja tem diácono, tem presbítero, tem criança, tem músico, tem pastor, tem profeta, enfim. Mas nós temos alegria de estarmos com os outros, temos prazer de estarmos com os outros, e sentimos falta quando alguém não vem. Que Deus nos dê esta graça, irmãos, de quando nós tivermos que nos expressar de alguma maneira, que possamos usar esta mesma fala, os apóstolos, os anciãos, os irmãos, todo mundo junto. Nós estamos unidos. Amém, queridos? Vamos orar assim. Incline sua cabeça. Ó Deus, Deus querido, nosso Pai amoroso e santo, nós temos caminhado sobre a Tua palavra, Senhor. Deus abençoe cada um que vê este lugar, Senhor. Ó Deus, tenha compaixão, Senhor, daquele que ainda vive contaminado pelos ídolos. Opere libertação, Senhor. Que o Senhor traga o esclarecimento que venha de Ti, Senhor. Porque só Tu, Senhor, podes nos libertar, Senhor, de tudo aquilo que nos aprisiona, que faz mal e combate contra a nossa fé, Senhor. Deus, olha, Senhor, quem aqui ainda vive em adultério, fornicação. Que a Tua palavra nesta noite, Senhor, pede, Senhor, uma cura. Ó Deus, despedaça, Senhor, as correntes, as algemas. Liberta, Senhor, meu irmão e minha irmã, Senhor.
Deus, que haja, Senhor, do teu poder, Senhor, eficaz para operar este milagre. Deus, olha, Senhor, quem até esse dia, Senhor, ainda comia daquilo que é sufocado. Deus, que a tua palavra, Senhor, opere o propósito para o qual foi destinada, Senhor. Ó Deus, nos dê também graça, Senhor, de amar irmãos de outras congregações que te servem de modo distinto do nosso, Senhor, mas que o Senhor também ama, que o Senhor está operando, Senhor, salvação nesses lugares. Ó Deus, nos dê, Senhor, um coração que respeite, Senhor, o modo dos outros te servirem, Senhor, que nós mesmos possamos estar em paz na tua presença. Ó Deus, oramos também que o Senhor nos conserve em unidade, Senhor. Deus, que haja, Senhor, comunhão entre todos os níveis, Senhor, e autoridade da congregação. Deus, que todos se sintam acolhidos, abraçados, amados, que sintam, Senhor, que é possível conversar com todos, ó Deus, interagir com todos, Senhor, por causa da tua presença, Pai. Ó Deus, opere este benefício, Pai. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.